O solar dos Vilela ficava no alto de uma colina, cercado por vinhedos, que se estendiam até onde a vista alcançava. Ali vivia de Isabel Vilela, filha única de Dom Clemente, um dos últimos barões de terras que ainda mandavam mais que a própria lei. Mas Isabel não era como as outras moças da nobreza. Aos 23 anos, já era considerada velha para o casamento. Não era esbelta como se esperava, nem ágil, nem submissa. Tinha ideias próprias, lia romances proibidos e conversava com criadas, como se fossem iguais. Isso, em uma casa de tradição rígida, era pecado grave. Sua mãe havia morrido de tédio quando Isabel ainda era menina, e Dom Clemente, duro e orgulhoso, jamais perdoou a filha por não se tornar o que ele desejava, um troféu social. Ao longo dos anos, propostas de casamento foram rareando. Nenhum dos pretendentes aguentava por muito tempo a língua afiada de Isabel, sua indiferença aos bailes ou sua recusa em aceitar papéis impostos. Certa manhã, após um baile em que Isabel ridicularizou o filho do governador por tentar tocá-la sem permissão, Dom Clemente a chamou ao salão principal. A sala estava em silêncio, exceto pela presença de um homem alto, curvado pela idade, de pele escura como a terra molhada, e olhos que já tinham visto demais. Era Joaquim, o escravo mais velho da casa, com mais de 60 anos, outrora o braço direito do pai de Dom Clemente. Isabelle Vilalá, a partir de hoje, deixará de ser um fardo para este solar, será dada como companhia ao velho Joaquim. Ele saberá o que fazer com uma mulher que não serve nem para ser esposa. O choque percorreu os corredores como um raio. Os criados se entreolhavam. Isabel empalideceu, mas manteve o queixo erguido. Então é assim que um pai lida com uma filha que pensa. Ela disse, firme. Dom Clemente não respondeu. Apenas se virou e saiu, como se o destino dela já não lhe dissesse respeito. Foi levada à senzala antiga, agora desativada, onde Joaquim morava sozinho desde que fora libertado anos atrás. Mas escolhera ficar na propriedade por respeito à memória do antigo senhor. Ele preparou para ela o único quarto disponível, limpo, simples, mas com dignidade. Enquanto a Cosa Grande fervilhava em escândalo, ali reinava um silêncio espesso, de terra e lembrança. Naquela noite, Isabel não dormiu. Sentia-se humilhada, tratada como um objeto, descartada por quem deveria protegê-la. Mas também sentia algo novo: liberdade. Estava fora das paredes douradas do solar, das regras que a engaiolavam. Joaquim, por sua vez, observava-a com respeito contido. Não a tocava, não lhe ordenava nada. Apenas serviu-lhe um prato simples de feijão com farinha e disse, não sou seu dono, sinhá, mas também não deixo ninguém passar fome debaixo do meu teto. Isabel não respondeu. Comeu em silêncio, lágrimas escorrendo discretas. Nos dias que se seguiram, a convivência foi feita de silêncios, trocas de olhares e gestos sutis. Joaquim tratava-a com uma reverência que ela jamais conhecera, não como a nobre que um dia fora, mas como uma mulher que merecia existir. A ajudava a plantar ervas no pequeno quintal, ensinava menos a preparar infusões medicinais, contava histórias antigas de revoltas e fugas, do Dora e luta. Aos poucos Isabel descobria que Joaquim era mais livre que todos os homens da Casa Grande. Juntos, numa tarde chuvosa, ao tentar subir uma escada de madeira para recolher roupas do varal, Isabel escorregou. Joaquim a amparou, suas mãos calejadas, segurando-a com delicadeza inesperada. Ela ficou ali, sus brocos, por um segundo longo demais. Seus olhos se encontraram. Nenhuma palavra foi dita, mas algo havia mudado. Enquanto isso, Dom Clemente enfrentava o escárnio dos vizinhos e dos nobres da região. Sua decisão era comentada com riso velado. A filha dada a um escravo velho, alguns diziam que era castigo divino. Outros, que Joaquim tinha mais honra que muito barão. Mas ninguém ousava disclosar. MVAs alta. O silêncio ao redor do solar crescia, como se a velha ordem estivesse prestes a ruir. E, na senzala esquecida, uma nova história começava a florescer. Manhãs no pequeno lar de barro e madeira tornaram-se rotina para Isabel e Joaquim. A nobre, agora despojada de criados e joias, acordava com o cheiro de café e o som dos pássaros, não mais com os sinos da capela da Casa Grande. Lavava o rosto em bacias de barro, penteava os cabelos com os dedos e vestia roupas simples que Joaquim mandara fazer para ela, com tecidos que ele mesmo costurava nos tempos livres. Era uma vida dura, mas estranhamente pacífica. E, sobretudo, era sua. Joaquim a tratava como se ela fosse feita de cristal. Nunca a tocava sem necessidade. A chamava de sinhá, apesar dos protestos dela. Quando ela o corrigia, exigindo ser chamada apenas de Isabel, ele apenas sorria e respondia, sinhá, o respeito não se mede pelas roupas que a pessoa veste,
mas pela luz que ela carrega. E a senhora? Tem luz. Essas palavras a faziam corar mais do que qualquer elogio que ouvira em bailes nobres. Certa tarde, após terminarem de replantar mudas de manjericão, Joaquim começou a cantar uma melodia ancestral, de origem africana, que falava de um pássaro enjaulado, que havia esquecido como voar. Isabel, sentada à sua frente, sentiu as lágrimas surgirem sem aviso. Ele percebeu. Assim há tem olhos que dizem o que a boca não quer contar. Ela olhou para ele. Pela primeira vez, sem o peso do orgulho ou da vergonha, eu não sabia. Quem eu era, Joaquim? Eu era só a filha de um barão. Só isso. E ainda assim, nem isso bastava. Ele se aproximou lentamente, sentando-se ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Assim há agora, é o que quiser ser. Livre da casa grande. Livre das correntes invisíveis. E você? Ela perguntou, quase sussurrando. É livre. Ele olhou para o céu por um momento. Meu corpo é livre há anos, mas meu coração ainda serve à memória de muita dor. Ela quis tocar sua mão, mas hesitou. Ainda havia entre eles séculos de abismos. Naquela noite, a chuva caiu forte, e a enxurrada invadiu a parte de baixo da senzala. Joaquim rapidamente a levou para o quartinho mais seco, puxando cobertores e mantendo uma pequena fogueira acesa. Isabel tremia, mais de emoção do que de frio. Estavam próximos, tão próximos que ela sentia o calor da respiração dele. Nunca ninguém cuidou de mim assim, ela confessou. Ele não respondeu de imediato, apenas a observou. Nunca ninguém me olhou como assim me olha. Houve silêncio, e nesse silêncio o impossível começou a parecer aceitável. Ele levou a mão ao rosto dela, muito devagar, pedindo permissão sem palavras. Ela não recuou. Seu toque era quente, firme, cheio de reverência. A senhora, me perdoe. Eu? Não me peça perdão por me tratar como uma deusa. Foi ela quem se aproximou, foi ela quem o beijou. Na manhã seguinte, o mundo parecia o mesmo menos, mas tudo havia mudado. Não havia culpa, nem vergonha, apenas a consciência do que haviam feito, e do que aquilo significava. Ela, uma nobre dada como punição. Ele, um ex-escravo, tratado como invisível por toda a vida. Agora, compartilhavam algo que nenhum dos dois ousava nomear. Amor. Mas a paz não duraria. 2 criados da casa grande, enviados por Dom Clemente para buscar uma peça antiga, flagraram Isabel com Joaquim no quintal do Mas Dadas. Um deles soltou uma risada debochada, o outro correu de volta ao solar, levando a notícia como pólvora seca. Naquela mesma tarde, Dom Clemente desceu do cavalo diante da senzala, o rosto rubro de fúria. Isabel vila ela. Sua desgraçada! Transformou meu nome em piada. A um negro, como uma rameira qualquer. Joaquim se colocou à frente dela, com todo o respeito. Senhor, ela não pertence mais ao senhor. E pertence a você. É isso que quer dizer. Ela pertence a si mesma. Dom Clemente sacou o chicote do cavalo e avançou. Mas Isabel gritou: toque nele, e eu queimarei os solados Vilela até o chão. O silêncio foi tão cortante quanto o aço. Dom Clemente, atônito, jamais ouvira a filha falar com tamanha convicção. Você não é mais minha filha. Ele sibilou, antes de montar novamente, e partir sem olhar para trás. Naquela noite, Isabel chorou como não chorava desde a infância. Mas não era tristeza. Era alívio. Pela primeira vez, Iradona Dulce Joaquim, sentado ao seu lado, sussurrou: o amor da senhora vale mais que toda a terra desse baronato. Ela sorriu, tocando seu rosto. Não sou mais senhora de ninguém, Joaquim, apenas sua. Após o confronto com Dom Clemente, a notícia do escândalo se espalhou como vento entre os Knavia. A elite local cochichava em almoços e jantares, fingindo indignação, mas saboreando o drama como vinho caro. A filha do barão, entregue a um negro, diziam, e apaixonada ainda por cima. Era o tipo de humilhação que nenhuma família nobre sobrevive ilesa. Mas nas vilas dos trabalhadores, entre as lavadeiras, artesãos e ex-escravizados, a história tomava outra forma. Isabel virou símbolo de algo novo, ou algo que muitos esperavam havia gerações, um rompimento com as correntes invisíveis da sociedade. A tensão chegou ao ponto de ebulição quando Dom Clemente tentou retirar Isabel à força. Desta vez, com 2 capangas armados, invadiram a senzala gritando, mas encontraram Joaquim e Isabel de mãos dadas à porta, sem recuar. Joaquim, embora mais velho, mantinha postura firme, mas não foi ele quem enfrentou os homens. Foi Isabel: eu sou livre. Não podem me levar como se eu fosse gado. E sei tentarim. Juro que saio por toda a vila contando quem realmente são os senhores. Sobre os filhos que escondem nas senzalas. Sobre os castigos que aplicam nas criadas. Vamos ver quem perde mais. Os capangas hesitaram. Um deles era filho.
de uma lavadeira, e sabia bem que Isabel dizia a verdade. Viraram-se para Dom Clemente, que assistia da estrada. Não vamos mexer com ela, senhor, já não é mais do seu mundo. Dom Clemente engoliu seco. Não podia mais controlar sua filha nem com força, nem com vergonha. A vida com Joaquim ganhou outra luz. Isabel aprendeu a lidar com barro, a fazer sabão com gordura de porco, afiar algodão. Joaquim ensinava com paciência e orgulho. Já não era mais um escravo obediente. Era mestre e companheiro. Isabel, por sua vez, não se escondia. Andava pela vila com ele de mãos dadas, com o mesmo olhar altivo que antes guardava para os salões. O choque era inevitável, mas algo começou a brotar entre os mais humildes. Respeito. Aquela moça branca, que tinha tudo, escolhera a lama. Era mais nobre do que muitos que ostentavam títulos. A mudança não passou despercebida. Algumas famílias começaram a tratar melhor seus trabalhadores, temendo que novas Isabeles surgissem. Outras expulsaram seus filhos por se encantarem por criadas. E entre os jovens negros da vila, Isabel se tornou um mito. A branca que desafiou tudo por amor, mas nem todos estavam. Uma noite, Joaquim foi surpreendido por 3 homens encapuzados, que o cercaram na mata. Bateram-lhe com varas, chamando-o de traidor, abusado. Bicho que esqueceu seu lugar. Ele voltou para casa sangrando, mas vivo Isabel, ao vê-lo naquele estado, quase perdeu os sentidos. Limpou suas feridas com cuidado, chorando em silêncio. Vamos embora daqui, ela disse. Vamos sumir dessa terra amaldiçoada. Mas Joaquim segurou sua mão. Se fugirmos, eles vencem. Quero viver com você, aqui, onde todos possam ver. Ela entendeu. Era mais que amor, era resistência. Nos dias seguintes, Isabel foi até a sede da vila. Entrou na igreja, dirigiu-se ao padre e exigiu que fosse celebrada a sua união com Joaquim. O homem ficou paralisado. Não é permitido, minha filha. As regras da Santa Madre, a mesma que vende indulgência aos senhores que violentam escravas à noite e rezam pela manhã, o padre empalideceu. A união será feita, que seja no meio da praça. E assim foi. Num domingo, ao pôr do sol, Isabel, vestida de branco simples, e Joaquim, com sua melhor camisa de algodão, se uniram diante do povo da vila, sem bênção da igreja, mas com o olhar emocionado de quem compreendia e o que ali acontecia entre lágrimas, palmas tímidas e cantos de resistência. O casal selou o destino com um beijo. Não era apenas amor, era ruptura, era revolução. E na varanda da Cosa Grande, Dom Clemente assistia de longe, derrotado, segurando um cálice vazio. A linhagem dos Vilela havia acabado ali, mas algo novo nascia naquela senzala. Após o casamento, simbólico, na praça, Isabel e Joaquim se tornaram referência viva da resistência social que lentamente ganhava forma entre as vilas da região. A senzala onde moravam deixou de ser um canto esquecido, para se tornar um espaço de visita constante. Mulheres vinham pedir conselhos, jovens queriam ouvir histórias de luta, homens buscavam o exemplo de Joaquim, menos que agora caminhava com bastão, em razão dos ferimentos, mas com a cabeça ainda mais erguida. Isabel, antes vista como uma ex-nobre desonrada, virou espécie de curandeira, professora e conselheira. Reuniões eram feitas em seu quintal, letramento, partos, plantações, decisões coletivas, e o mais ousado, começaram a falar em posse de terra. Na Casa Grande, Dom Clemente murchava como uma folha ao vento. Os anos de controle lhe haviam dado prestígio, mas agora, cercado por criados que lhe lançavam olhares silenciosos, já não era temido, era apenas uma sombra do barão que fora. Seu único herdeiro o havia traído, pensava ele, mas no fundo, temia outra coisa, que a história estivesse mudando, e ele estivesse se tornando irrelevante. Com suas finanças em ruínas e suas terras mal cuidadas, Dom Clemente tentou vender parte dos vinhedos para um coronel vizinho. O negócio quase se concretizou, até que o coronel soube que a terra que ele desejava passava ao lado da senzala onde morava a mulher que desonrou os brancos. Acordo foi cancelado. Dom Clemente, furioso, recorreu à prefeitura para expulsar Isabel e Joaquim, sob a alegação de ocupação indevida. Mas o juiz local, um mulato ascendente, casado com uma mulher negra letrada, menos recusou. A terra foi dada pelo senhor ao ex-escravo Joaquim, como gratidão por décadas de serviço. Está registrada em ata de testamento parcial. O velho barão sentiu o chão ruir. Enquanto isso, Isabel e Joaquim reuniam o povo da vila para um novo projeto, uma cooperativa de produção de ervas, sabão, tecidos e grãos. O plano era ousado: desafiar os preços impostos pelos senhores das grandes casas e fazer trocas diretas entre as vilas. Cada pedaço de terra que nos deram por pena, faremos florescer por dignidade, dizia Joaquim. Isabel cuidava das contas, das letras,
dos registros. Aos poucos, os analfabetos aprendiam a assinar seus nomes. As mulheres, antes submissas, agora decidiam sobre preços e plantios. E as crianças cresciam ouvindo que liberdade não era favor. Era direito. Mas o inimigo não dormia. Uma noite, o galpão onde guardavam os produtos da cooperativa foi incendiado. Chamas subiram alto, consumindo meses de trabalho. Houve gritos, correria, baldes d'água, tentativas desesperadas de salvar algo. No dia seguinte, as cinzas ainda fumegavam. Isabel, ajoelhada, pegava com as mãos restos queimados de tecido. Joaquim olhava o povo reunido, cabisbaixo. Foi então que Isabel se levantou. Isso aqui não é o fim, e é só o começo. Se acham que o fogo nos assusta, que saibam. Nós viemos do fogo. Com suas palavras, reacendeu a esperança. Começaram a limpar os escombros. Os homens já planejavam um novo galpão. E as crionques, entre cinzas, replantavam mudas. Na mesma semana, descobriram o autor do incêndio. Um capanga de Dom Clemente, preso bêbado numa venda se gabando da lição que dera na bastarda da senzala. Isabel foi até a delegacia. Joaquim tentou impedi-la, temendo pela segurança dela, mas ela disse: se não olharmos nossos agressores nos olhos, eles continuarão agindo na sombra. Na delegacia pediu que o homem fosse julgado, mas não linchado. Joaquim, que a acompanhava, encarou o agressor com olhos calmos. Você tentou apagar o que construímos, mas entenda, liberdade não queima. Nos meses seguintes, a cooperativa renasceu mais forte. Receberam doações de outras vilas, apoio de religiosos progressistas, e até uma carta de apoio vinda da capital. Mas o mais impactante veio de onde menos esperavam. Dom Clemente, doente e alquebrado, apareceu um dia na senzala. Estava só, fraco, com o olhar vazio. Isabel, filha, não vim implorar perdão, nem mereço. Mas se me deixar morrer aqui, neste chão que agora é seu, talvez encontre alguma paz. Ela olhou para Joaquim. Ele assentiu em silêncio. Pode ficar, pai. Mas aqui, todos são iguais, inclusive o senhor. E foi assim que o velho barão terminou seus dias. Não na casa grande, mas na senzala, sendo cuidado por aqueles que ele tentou apagar. A presença de Dom Clemente na senzala transformou a dinâmica entre o passado e o presente. Ele, outrora, soberano sobre terras e almas, agora dormia numa cama de palha, coberto por mantas costuradas pelas mulheres da vila. Eos começou a compreender aquilo que passara a vida inteira ignorando. A humanidade nos que ele, antes chamava de servos. Isabelle cuidava dele, como uma enfermeira resignada. Não havia carinho, mas também não havia crueldade. Apenas consciência de que o ciclo precisava se encerrar com dignidade. Nunca imaginei morrer onde um dia mandei chicotear homens, murmurou ele. Certa noite, Joaquim estava ao seu lado. Com voz firme, respondeu: o senhor não está morrendo entre os escravos, está morrendo entre os livres. E isso é mais do que muitos merecem. O velho barão morreu numa manhã nublada, sem pompas, sem padre, sem bandeira. Seu corpo foi enterrado no mesmo terreno onde anos antes havia mandado erguer um tronco de castigo. Isabel lançou a última pá de terra, enquanto os moradores da vila mantinham silêncio respeitoso. Era o fim de uma era, e o nascimento definitivo de outra. Com a morte de Dom Clemente, as terras restantes do solar foram oficialmente herdadas por Isabel, que imediatamente registrou metade delas em nome da cooperativa popular. A outra metade ela entregou a Joaquim. Como gesto simbólico de justiça e amor, agora você é dono do chão que sustentou sua dor, disse ela emocionada. Joaquim recusou. O chão não deve ser de um só, deve ser de todos. E assim foi feito. A antiga terra dos Vilela foi dividida entre os trabalhadores, os descendentes de escravizados, os artesãos, as viúvas e os órfãos da vila. No lugar da Cosa Grande, abandonada e em ruínas, Isabel e os moradores decidiram erguer uma escola. A pedra fundamental foi colocada por uma menina negra chamada Aline, de 10 anos, que sonhava em ser professora. A escola se chamou Escola Popular Joaquim dos Santos. Joaquim chorou ao ver a placa. Nunca pensei que meu nome fosse servir para ensinar e não para obedecer. As autoridades da capital, pressionadas pelo sucesso do modelo da vila, vieram conhecer o lugar. O juiz, o prefeito e até um representante do imperador visitaram a nova cooperativa, a escola, os vinhedos. E ali, diante de todos, viram Isabel e Joaquim juntos, como um casal respeitado e aclamado. Foi então que algo impensável aconteceu. O representante do império, um homem instruído, mas até então cego pelo preconceito, ajoelhou-se para cumprimentar Joaquim e disse: o senhor nos deu uma lição de civilização. O império deve desculpas aos seus... Joaquim, sem orgulho, respondeu:
Não precisamos de desculpas. Precisamos de justiça. Os jornais da época publicaram matérias discretas sobre o caso da Vila Rebelde. Alguns com escárnio, outros com admiração. Mas o impacto se espalhou como um vento quente. Outras vilas começaram a se organizar. Cooperativas surgiram em regiões vizinhas. A Casa Grande, símbolo do poder dos senhores, foi perdendo sua aura. Isabel tornou-se professora, dava aulas de história e literatura, ensinava os filhos das lavadeiras, dos agricultores, dos esfeitores, falava da África com reverência, lia cartas de amor escritas por negras livres, e nunca negava seu passado. Fui filha de um barão, mas me tornei mulher entre os livres. Uma noite, muitos anos depois, sentada à varanda da escola, com Joaquim ao lado, ela segurou sua mão e perguntou: "Você me ama ainda, mesmo com os cabelos brancos?" Ele riu, a voz rouca e serena: "Eu nunca amei seus cabelos, Isabel. Ame sua coragem, sua alma de tempestade, seu jeito de rainha caída que decidiu construir seu próprio trono no pó." Ela encostou a cabeça em seu ombro, e juntos, olharam para os campos iluminados pela lua, menos campos que um dia foram de dor, e agora, floresciam de liberdade. Anos se passaram, e o mundo mudou ao redor da vila. A abolição oficial da escravidão chegara, mas ali, naquela terra já livre por vontade e ação, a lei fora apenas um eco de algo vivido muito antes. A escola cresceu, a cooperativa se transformou em feira mensal, depois em mercado permanente. A vila ganhou nome novo: Liberdade dos Santos, uma homenagem dupla menos a ideia de emancipação, e ao nome de Joaquim, que agora era lenda viva entre os jovens. Isabel envelheceu como uma árvore forte. Seus cabelos brancos eram trançados por meninas curiosas, e ela continuava ensinando, mesmo quando os olhos cansaram e a voz ficou rouca. Já não precisava de reconhecimento. Era querida, ouvida, celebrada como a mulher que teve tudo, e escolheu recomeçar do nada. Joaquim, por sua vez, virou patriarca. As crianças o chamavam de pai Joaquim, e ele as presenteava com histórias que atravessavam o Atlântico, que falavam de reis negros, de quilombos secretos, de mães que cantavam, escondidas para manter a alma viva dos filhos. Ele ria pouco, mas seu riso era cura. Numa tarde tranquila, sob um céu cor de barro, Isabel sentiu uma fraqueza no peito. Chamaram Joaquim. Ele a encontrou sentada, o olhar perdido nas lavouras que floresciam. "Acho que minha hora chegou", disse ela, com doçura. "Não diga isso, minha flor de espinho. O mundo ainda precisa de você. O mundo não precisa de mim, Joaquim. Precisa lembrar do que nós fizemos juntos." Ele segurou suas mãos com carinho. Isabel fechou os olhos. Sua respiração suavizou como o vento que para. E então, em paz, partiu. O velório durou 2 dias. Gente veio de todas as vilas vizinhas. Crianças cantaram poemas. Mulheres fizeram filas para colocar flores no túmulo simples onde se lia: Isabel Vilela dos Santos nasceu nobre, viveu livre, morreu amada. Joaquim não chorou no enterro, mas todas as noites seguintes, acendia uma vela diante da varanda. E olhava o céu. "Você me salvou, Isabel, e salvou o que havia de melhor neste mundo." Meses depois, Joaquim adoeceu. Já não andava, mas mantinha lucidez. Pediu para ser levado até o campo de manjericão, que ele e Isabel haviam plantado. Juntos, deitado numa rede, entre aromas e sussurros de folhas, sorriu pela última vez, antes do pere. Chamou Aline, menos aquela menina que havia posto a pedra da escola. Agora já mulher, professora e líder comunitária. "Filha, escreva isso no Utah." Ela pegou papel e lápis. "Escreva. Aqui jaz Joaquim dos Santos, foi escravo. Depois foi livre. Por fim, foi amado." O túmulo de Isabel e Joaquim ficou lado a lado, rodeado de ervas e flores nativas. Todos os anos, no mês de sua partida, a vila celebra o Festival dos Queimados. Em lembrança ao galpão incendiado e à força que renasceu das cinzas, jovens declamam poesias, mulheres marcham com lenços brancos, e crianças encenam a história da nobre que desafiou o mundo por amor. E assim, a história que começou como castigo, virou semente, o amor proibido, virou raiz, e o chão da senzala virou altar. Ali, onde antes se gritava dor, hoje se canta liberdade. E nos olhos dos descendentes, arde ainda o fogo de Isabel e Joaquim. Não o fogo da destruição, mas o fogo da esperança. Fim.